Existe outro artista além do BTS que vocês desejam fazer cover? Vai aí, dizendo cada um. Eu acho que um grupo assim que eu queria muito dançar, além do BTS, é um grupo até que já deu desband assim, mas por ter o meu ultimate assim do K-pop, que é o Zia, né? É um grupo que já deu desband já, mas tem o meu ultimate que é o Parque Mushique, e eu queria muito dançar uma música deles. Negócio. Vai lá. Você conhece até a música. A gente gosta muito de dançar Infinity. É um grupo que acho que inspira o Festezinho também, junto com o BTS. Inclusive o In Spirit. O fandom quase. Eu gosto muito do Shiny. Eu sou Shaw. Gostaria um dia assim de dançar Shiny também. Com Temin, né? Acho que a pessoa gosta de Temin. Eu tenho dois grupos assim que eu queria muito dançar. Um deles é o Shiny, com certeza. Eu queria muito dançar Shiny. E o outro grupo é dançar Girl Generation. Eu já dancei Girl Generation, só que eu amo Girl Generation, então eu nunca vou me cansar de querer dançar Girl Generation. Dois sons no grupo. Eu gosto muito de Infinity, de dançar Infinity, como o Arno falou. É um grupo com uma técnica de dança que eu considero muito boa. E assim, é você pegar uma coreografia, executar ela e ser parecido com eles, eu acho muito interessante. Assim, o BTS tem acho que um estilo diferente de dança, é energético e tudo mais. E o Infinity é uma coisa mais técnica. Mais técnico assim. Então acho que Infinity é o grupo que eu mais gosto de dançar assim e me sinto bem dançando. Mas tem um grupo que eu queria muito dançar, que eu até hoje não dancei na música, mas seria Monster X. E eu queria muito dançar a música dele um dia. Eu acho que é a mesma vibe do BTS, mas eu queria dançar. E ela vai me parecer, né? Isso dele. Sim, Tem dois grupos que eu gosto muito, que se a gente puder dançar um dia com vocês, eu ia amar, que é Shiny também, que é o Social, e ATEEZ é um grupo que eu tô amando muito, acompanhando bastante. São maravilhosos. E pra surpresa, o grupo, eu já tive a oportunidade de dançar uma vez, que é o Shiny. Shiny é meu grupo tipo ultimate da vida do mundo, do universo inteiro. É a coisa que eu mais amo. Há de quem falar mal do Shiny. Será se ele gosta? Eu tô um pouco na dúvida. Se ele gosta mesmo. Eu já tive a oportunidade de dançar uma vez, mas eu gostaria muito de dançar com o meu grupo. Festezinho, dançar Shiny. E eu também gosto muito do Girl Generation, sou Sony também. Seria legal, é uma experiência legal. O que eu queria dançar eu já danço, né, que é o BTS. E outra coisa que eu gosto muito de dançar e queria dançar a gente também já dança, que é o Infinity. Porque assim, não é porque eu sou o líder, eu acho que acaba contaminando o povo, né, que é meu grupo favorito, é o Infinity. E aí eu faço, a música vai ser essa, que tal seja essa, e ele gosta muito também, acaba ele também. Enfim, então um grupo assim, meu Deus, não sei porque morreu aqui. Mas todo mundo tem em comum gostar de BTS. Foi todo mundo pro show. Né? Você emocionou, todo mundo se acabou lá. Vocês estavam dançando na fila do show, não foi? Aí foi pra lá fazer esse ar assim de graça para os fãs lá na fila. Foi engraçado, porque a gente não tava planejando fazer lá. Quando eu tive a ideia, eu falei, gente, a gente tem que gravar lá na rua. Sim. Só que quando chegou um dia antes e viu a fila, eu falei, mas a gente tem que gravar aqui. Nessa fila. Nesse público maravilhoso. Foi uma experiência maravilhosa. Infelizmente não foi na fila que eu estava. Mas na próxima, né? Próximo ano. Próximo ano a gente se comunica, né? Foi o dia que Davidson mais chorou na vida. Chorou demais. Eu chorei bastante. Depois do Music Bank. Eu nunca vi Davidson, tava transtornado, com uma faixa, um negócio, uma bomba. Eu também, eu assustei bastante também. Eu assustei bastante também. Os vídeos que eu gravei, não dá pra escutar nada, só eu gritando, só os gritos. Aí é melhor nem Tem divulgar. vários vídeos que eu gravei também que só dava pra escutar a minha voz. Eu falei, gente, eu não vou poder Foi, eu postar também. isso Aí eu disse, não. Mas assim, é bom porque eu já a fico gente guardado, porque fica eu vejo, entendeu? recordação, né? Eu gosto da pena, que era só choro. Minha gente, vocês todos, né, têm ocupações, são, assim, garotos bastante ocupados, além do Fester Z. Como é pra aprender as coreografias? E aí, cada um vai falar. Que a gente viu aqui, assim, sincronia perfeita. Eita. Perfeita. A gente pode dizer, minha gente, olha, o BTS está ali, viu? E aí, Pepe? É... Ele vai falar. sim. Então, pra mim, eu logo quando eu entrei no K-pop eu tinha muita dificuldade, né? Porque foi a primeira vez que eu tive contato com a dança na minha vida. Eu não tive nenhum contato com dança antes do K-pop. Então, eu comecei assim,
de um jeito que eu achava muito difícil qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa que acontecesse. Então isso é uma coisa até que leva de lição pra muita gente que acha que não vai conseguir dançar, entendeu? Porque o pessoal acha que, não, mas eu não sei nem fazer isso. Eu falei, velho, eu também não sabia, entendeu? Hoje em dia a gente vai, é tudo questão de prática, eu sempre falo, tudo questão de Dedicação, prática, né? você se dedicar. Então pra mim, hoje em dia eu tenho um pouco mais de facilidade, né? Mas ainda assim, no grupo, os dois que passam assim coreografia, geralmente quando a gente tá pegando é Cana e Frajola, né? Eles meio que têm uma facilidade maior de passar pra gente assim, mas assim, de toda forma eu me sinto hoje em dia com mais facilidade de dançar uma coreografia, eu mesmo olho em casa alguns detalhes assim, é sempre bom você estar sempre olhando o vídeo, tá sempre vendo as coisas, entendeu? Então é isso. A gente tem o grupo em si, tem 2 dias na semana, quando dá, é sábado, e domingo a gente tecnicamente assim, separa o domingo Pra descansar, né? Se tiver de guarda, ensaio das 8 às 8, a gente passa o domingo ensaiando. Gente, sério. Mas geralmente é só à tarde, mas geralmente é só à tarde. Não, de 2 às 8, mais ou menos. Tarde/noite. Quando tem Então, show o assim, ensaio acaba até... de 5, 6. Só que aí a gente fica lá 7, 8, 9, 10. Mas já teve coisa assim de show, quando a gente vai fazer show, que a gente sai de lá tipo 10 horas da noite. de ensaio. Então já teve ensaio que a gente ensaio madrugada, mas depois de 12 horas. Foi. E eles são ótimos passando coreografia. Thank you. Eles também passam pra mim. Quando eles são da paciência, ele passa. Dá paciência. Não. Eita, olha expondo, Zica, olha a polêmica. Olha a polêmica, pã. Ele também se preocupa às vezes também. Às vezes ele também se preocupa. Não, ele também extra pra esse. Então, todo mundo se preocupa com a coreografia. Mas é Então. basicamente isso. Tem gente que tem mais facilidade em aprender coreografia por vídeo, tem gente que tem mais facilidade em aprender assim, ensinando. Por exemplo, eu tenho uma leve dificuldade em pegar a coreografia por vídeo, mas se me passar a coreografia agora, assim, rapidamente eu consigo gravar. Então, a gente vai trabalhando isso, as facilidades de cada um e no ensaio é pra isso. Uma questão de frajola, Eu deixei um vídeo meu, que foi a primeira vez que eu dancei na vida K-pop, que eu acho também uma coisa legal pra se falar, porque quando o K-pop veio pra Recife, foi a primeira vez que o K-pop veio pra Recife, eu tava nesse evento, tava dançando K-pop. Então quando ele surgiu em Recife, eu estava dançando K-pop. Gente. E foi a pior coisa que eu já, assim, pra você olhar, você olha assim e faz, meu Deus, isso é aquele menino, sabe? Você não reconhece, assim, faz, isso era Frajola mesmo, mas eu adoro esse vídeo. Eu adoro esse vídeo porque esse vídeo mostra pra mim, e eu acho que ele consegue mostrar a qualquer pessoa, que você não precisa saber dançar pra dançar K-pop. Você não precisa ter noção de dança, você não precisa ter vontade de dançar. E eu tinha vontade de dançar. Eu gostava de dançar. Então eu tenho várias coisas que podem fazer com que eu não dance. Como no início família que não gostava, eu queria fazer medicina, então era o início do vestibular, o terceirão, não estava dando certo, era tudo pra não dançar, tudo pra não querer fazer meu sonho, era o que eu gostava, era o que me deixava feliz. E deu certo. Olha aí o incentivo, Então, né? Pra quem deseja iniciar, né? Quer começar, muito bem. O Festesi, cada um, acho que no Festesi tem o seu, um estilo de dança que é mais o seu jeito, sabe? Arma aqui é muito bom em vogue, com as mãos e tudo mais. Pois é, cada um, eu acho que Frajola é muito bom numa coisa mais corporal, assim, de um jazz, alguma coisa assim. E assim, cada um com esse seu jeito, acaba aprendendo umas coreografias mais fáceis, outras até não, entendeu? Então, assim, eu e Frajola até pega a base, assim, mas cada um desenvolve a coreografia como consegue e como acha melhor, sabe? E em questão de a gente pegar as coreografias, tem algumas dificuldades porque a gente tem nossas fazeres, assim, né? Mas como a gente falou, domingo a gente chega, ensaia, faz tudo certinho, consegue fechar a coreografia, às vezes meio arrastando, assim, porque justamente por falta de tempo. Mas tudo dá certo no final. São os dancers, né? J-Hope, agora parece bem simples o que a Anis falou, de todo mundo feliz, mas não é simples. Não é simples, porque é sério, porque assim... Todo mundo feliz, assim. Todo mundo feliz, porque antes, pelo menos das mudanças que eu vi no meu grupo já ensaiou 4 vezes na semana, o Festesi, já teve época a ensaiar 4 vezes na semana. Ensaiou muito, já teve assim, sincronia, a nossa sincronia já foi assim, se você gostou bastante, tipo, focava muito nisso. Mas eu não conseguia, se eu fosse voltar a olhar pro passado, botar um olho no passado e um olho agora no presente, eu não diria que eu era feliz, sabe? Eu era muito mecânico, eu era muito
preciso estar perfeito para os outros, eu preciso estar bem legal para os outros. E agora a gente vai pro ensaio, a gente leva pro biscoito, a gente fica sentado, fica conversando, olha um pra cara do outro, começa a falar da vida, nada com nada, daqui a pouco a gente faz. Bora dançar. Mas aí dança, aí se diverte dançando, e a música vai. Aí a gente aqui vai mudando assim, e o negócio vai fluindo, e durante isso todo mundo vai se divertindo, é muito melhor. Bem melhor com diversão, né? Tô vindo só uma dica assim, pequenininha pra todo mundo que dança e pra quem tá começando. Ensaio nunca é demais, gente. Ensaio Escutem quem sabe. A gente recebeu essa dica. Foi muito boa. Muito obrigado por ter nos A posição de vocês foi escolhida pelo bias de cada um ou pela posição que cada um se encaixa melhor? Não, porque fui eu que escolhi. É isso, muito obrigado. O Ligia nos disse, é o nosso amigo, ele nos deu uma frase muito legal que a gente liga. Esse grupo é pequeno demais para ser uma democracia. A gente segue o nosso ditador. Não, mas não, foi mais ou menos assim não. A primeira vez que a gente foi dançar o BTS foi Dope. E aí eu ia ser o de mim. E aí a gente resolveu durante a escolha da coreografia, tem uns figurinos que são mais caros, uns que não são tão caros assim. E a gente fez assim, ó, vamos sentar, vamos pensar, vamos raciocinar. A gente quer dançar essa música? Quer. A gente vai fazer esse figurino aqui, que é aquele que o J-Hope tá com roupa de piloto, tem roupa de... várias profissões. E aí tem uns que são bem caros e tem uns que não são tão caros, assim. Aí a gente fez que é um jaleco, é uma camisa só social com a gravata, aí fez, vamos escolher assim, vamos escolher assim. Coincidentemente. Quem topa foi. Coincidentemente, né? Eu amo muito de mim, muito de mim, eu queria muito fazer o de mim. Aí, e eu ia ser o de mim, ia pintar o cabelo e tudo mais. Aí na hora a gente fez, vamos fazer o seguinte, quem pode pagar, quem pode fazer esse figurino aqui, quem pode fazer esse daqui? Aí saiu dividindo o grupo. E aí na época a gente fez, vamos juntar aqui, vamos se ajudar. E quem não podia também, muita gente me ajudou pra fazer o figurino, porque o figurino de roupa, o figurino do Suga, eram figurinos assim mais caros. Aí acabou que ele fez o de mim. Mas ele gostava muito de mim, ele já tinha aquele, por favor, eu gosto muito de mim, eu não quero ajudar. Já era. E eu não querendo dar ele, por favor, eu sei querer dar. E a cara dele já parece, né? Porque de mim, eu usei o bom senso de fiz. É dele. Né? Vamos, deixa, né? É dele. Pronto, aí peguei o J-Hope que, não desmerecendo, o J-Hope, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? O coreógrafo da Coreia, não é nada de ter em mim. O J-Hope. Eita, olha a polêmica! É algo assim, ó, J-Hope tem Concordo. e o resto do K-pop. É J-Hope tem mim e o resto do K-pop. Meu Deus. É isso aí. Tenho que discordar. Pronto, e foi assim. Aí hoje a gente tá bem feliz com o que cada um faz. Eu gosto muito de J-Hope, gosto muito de fazer J-Hope. Se pedissem assim pra eu trocar, eu não trocaria. Alguém trocaria? Não. O Via meu bairro. Ah, sim. Ninguém quer pagar, né, o valor. Eu gosto muito do Namjoon, eu acho ele o rapper assim incrível. Falta muito Eita! Eu sei, ele me ama, ele tá falando desse vídeo. Vou falar uma coisa, eu gosto muito do J-Hope também. Eita, gente, criando polêmicas Eu aqui. gosto de todos os filmes, né? Tem ambos países no personagem. Mas assim, o Cook é o meu bias, entendeu? Mas também gosto bastante do J-Hope. Ele gosta do J-Hope porque eu faço J-Hope. Ah, entendi agora! Já entendi! Ele não sabe separar as coisas. Aí eu ensinei ele a amar o vídeo. Eu acho que Dope foi a pioneira, Foi. a música pioneira do BTS, né? Arma, foi aqui, ó. Pra ser Todo mundo, tipo, que várias pessoas que eu conheço também, tipo, eu comecei a ser ARMY por conta que eu escutei Dope. Veja, a nossa história com o Dope foi a primeira música que o Festival dançou. E eu acho que o que mais... BTS. Eu acho que o que mais impactou foi por conta que a gente conseguiu fazer os figurinos muito parecidos mesmo com o do clipe, e a gente conseguia remeter as pessoas que estavam vendo ao clipe ali em cima do palco, perto, ao alcance deles e tudo mais. Isso deu um up assim no festival, e depois veio Dores Parentias também, que ajudou bastante também. Nessa época que a gente dançou Dope, eu acho que como tu falou, foi a época que Dope tava todo mundo assistindo. Eu assistia muito vídeo de youtuber reagindo a K-pop e sempre tinha Dope. Era Dope. Felipe Neto, Whindersson Nunes, sei lá, esses mais famosos. Todo mundo assistindo Dope, e aí eu acho que quando viram a gente assim no evento, pum, foi aparecendo lá no figurino, aí pergunta. A gente ia dançar nesse evento uma coreografia com 10 pessoas.
Aí não deu certo, porque uma pessoa desistiu, depois outra pessoa desistiu. E isso a gente já tá ensaiando há 3 meses essa música. A gente fez um grupo, não dançar essa música, a gente ia dançar essa música. Ia dançar, a gente não dançou, aí ficou um set de 7 pessoas. Aí essas 7 pessoas, tá, vamos dançar BTS, vamos dançar I Need You. E a gente ia dançar I Need You, e não ia dançar Baby. E aí uma pessoa, assim, faltando 3 semanas pro evento, também não pôde, por problemas pessoais. Ela não pôde, a gente viu, deu 6 pessoas, vamos botar outra, conseguiu botar outra. Aí colocou outra pessoa, assim, faltando 3 semanas. Gente. Foi. Aí quando a gente colocou essa outra pessoa, aí tudo pra nossa carreira. Porque Tudo pra nós. gente, é o seguinte, nós temos 3 semanas para fazer uma coreografia difícil, que é dupla, que tem as partes rápidas. E para sincronizar aquilo dali tem que ter foco. Vamos focar, vamos embora botar BTS na frente. A gente vamos com medo, muito medo da reação, muito medo do que ia acontecer. Mas aconteceu. Olha, aconteceu tanto que no ensaio foi surpresa até pra gente, porque no ensaio a gente não fazia o que fez no palco, porque a gente não tinha a energia no ensaio. Não era assim, eu não fazia, não cantava do jeito, ele também não era ouvido no ensaio. No ensaio ninguém era ninguém. Quando a gente pegou o vídeo, porque ele não entendeu, quando ele desceu, todo mundo gritando. E a gente sem entender nada, a gente desceu assim, ninguém estava entendendo nada. E a gente desceu assim, todo mundo gritando, e quando eu fui olhar o vídeo, caramba, eu olhava pra arma assim, meu Deus, era o vídeo da artista. Foi muito espantoso pra gente, porque assim, quando a gente entrou no evento, primeiro todo mundo tava reconhecendo a gente como BTS. Foi. Aí pra isso a gente tava até, a gente no filme tá parecido e tudo mais, Aí quando a gente dançou no palco, que a gente desceu, que até algumas pessoas estavam meio que, poxa, a gente tal coisa, e tava meio triste e tudo mais. Aí tinha um membro da gente que tava meio que tristinho assim, aí não lembro quem foi do menino. Era Evin. Aí eu acho que alguém chegou pra ele e falou, não fica mal não, olha o que tem ali. Olha isso aqui. Imagem, Esse alguém fui eu. Esse alguém fui eu. Esse alguém fui eu, olha pra aquilo ali. Por coincidência, a gente foi o último grupo a se apresentar. Coincidência não, destino. O Destino, Boa. Destino, Aí né? todo mundo que tava vendo fez assim. Foi pra gente. Tirar foto, Eu tava cheio de gente assim, em cima. Imagina a emoção quando você tira na hora, Eu tava né? pensando em me jogar pra galera. E a mãe de Dona Patrícia tava com um binóculo assim, só assim. Esses meninos serão. Eu vou pegar. Esses meninos. Ela já tava de olho, né?